E aí pessoal, beleza? Estou aqui para fazer um teste para mostrar para vocês uma lunetinha simples, uma versão bem simples da Vector, que é a Cerato. Mostrar a qualidade desse produto, pessoal. Vou dar uma pausa aqui e volto já. Então, pessoal, o vídeo não é exatamente um review. Na verdade, o vídeo está mais direcionado a mostrar o que observar numa luneta quando você compra. Quando você a recebe, tentar identificar se tem algum problema, se o produto veio com alguma avaria. Afinal, quando se compra qualquer produto, a primeira coisa que a gente faz não é observar se veio com algum defeito. Então, essa é a proposta do vídeo. Como receber o produto. E como consequência, acabar verificando a qualidade do produto que você comprou. Como ele responde numa situação de uso básico dos seus recursos. Então, sem mais delongas, deixa eu explicar quais foram os testes que eu submeti a essa luneta. O primeiro teste foi o teste de precisão dos cliques. O segundo teste é o teste que avalia a relação de proporcionalidade dots-zoom. O terceiro teste diz respeito à centralidade do retículo com a variação da magnitude. E o quarto teste é um teste focado na qualidade do sistema de ajuste de paralaxe. À medida que eu for explicando os resultados dos testes, eu explico para vocês como eles funcionam. No primeiro teste, o teste da precisão dos cliques, o que a gente precisa falar sobre essa luneta? Ela é uma luneta com um retículo half mil dot, então tem marcações cheias e marcações half. As torres de ajuste têm uma resolução do tipo frações de polegada a 100 jardas, que é muito próximo a minuto de ângulo. Para fazer esse teste foi utilizada a folha apresentada no vídeo parte 3 da série sobre o uso de lunetas. Eu vou deixar aqui um card interativo onde eu falei sobre essa folha, que é uma folha exatamente com esse desenho, que tem as marcações em azul em miliradiano, em mils, né? E os pontinhos vermelho em minutos de ângulo. Quem não conhece, vai lá assistir o vídeo, tá? Bom, o teste consiste em emparelhar o centro do retículo com o centro da folha, o centro do alvo, na verdade, que é exatamente esse pontinho preto aqui. Peço que vocês seguem aí pelo meu mouse, tá? E feito esse emparelhamento, eu vou clicar até que o centro do retículo se desloque daqui até o segundo pontinho cheio. Depois eu vou clicar de forma que ele se desloque daqui até dois dots cheios também para a direita, depois dois para baixo e finalmente dois para a esquerda. Claro que isso procedendo exatamente a mesma quantidade de cliques. Nesse caso, colocada a folha a 10 metros. Após proceder 27 cliques, quem tiver interesse, calcule aí que, considerando uma luneta na sua magnitude de calibração, que no caso dessa, a magnitude de calibração é 9x. Antes de comprar a luneta, eu entrei em contato com o fabricante e ele me informou que seria a magnitude máxima, né, que no caso é 9x, mas eu, claro, quando recebi a luneta, fiz o teste disso, né, se era realmente verdade, e de fato é. Então, colocando ela na magnitude de calibração e considerando essa resolução de clicagem, vocês vão ver que após proceder 27 cliques, o centro do retículo deve caminhar 2 miliradianos, ou seja, ele deve sair daqui e vir parar bem aqui. Então, vamos mostrar os resultados. Essa imagem é o momento em que eu centralizei o retículo com o centro da folha, o centro, né, do retículo desenhado lá na folha. E aí, então, eu comecei a proceder os 27 cliques. Primeiro, no sentido que o retículo suba. Então, após proceder os 27 cliques, o centro do retículo se deslocou para o segundo dot da folha. Em seguida, eu procedi 27 cliques de forma que o retículo se deslocasse para a direita, e após proceder esses 27 cliques, ele veio parar bem aqui. Depois, 27 cliques de forma que o retículo se deslocasse para baixo, então ele veio parar aqui, e finalmente 27 cliques de forma que ele se deslocasse novamente para a esquerda. Observe que ele voltou exatamente para o mesmo ponto. Tanto ele voltou para o mesmo ponto, como a cada 27 cliques ele ia parar onde se era esperado, ou seja, variações de 2 em 2 mils. Então, nesse primeiro teste, a luneta respondeu muito bem, satisfatoriamente. O segundo teste visou avaliar a relação de proporcionalidade dots-zoom. Como funciona esse teste? Para quem não sabe, pessoal,
a variação de magnitude é uma variação angular. Então, por exemplo, ao usar uma luneta com a magnitude 4x, isso não significa que eu vou ver o objeto 4 vezes maior, ou que ele está 4 vezes mais perto. Essa comparação é apenas aproximada. Na verdade, o que muda é a minha escala comparativa de observação do alvo. Como um executor de um projeto de engenharia que usa um escalímetro para ler o desenho do projeto com a face correta do escalímetro, sob pena de fazer uma interpretação errada de distâncias dentro da planta. Então, o projetista ele precisa observar no desenho qual é a escala que está aquele desenho para poder utilizar a face correta do escalímetro. Se ele usar a face errada, ele vai deduzir distâncias erradas. Do mesmo jeito que se ele estiver lendo um projeto com uma face do escalímetro e esse projeto estiver numa escala e ele for para outro projeto que está em outra escala e quiser usar a mesma face, ele vai interpretar distâncias de forma errada. Aloysio, o que é que a nossa luneta tem a ver com escalímetro? É porque a luneta tem um retículo e o retículo é o nosso escalímetro. E a leitura é feita utilizando os dots, que parecem uma régua. Lembra muito o uso de uma régua, o retículo. De forma que quando você muda a magnitude, você altera o tamanho do desenho dentro do espaço de visualização que se tem, que é o espaço que a gente chama de campo de visão da luneta, ou seja, todo aquele espaço que você visualiza quando olha através da luneta, aquela área circular. Então, é como se o campo de visão da luneta fosse a prancheta com a área de desenho onde você vai fazer um projeto de engenharia. Daí você pode escolher fazer o desenho do projeto de forma grande, ocupando toda a área da prancheta, ou fazer um tamanho menor, desde que te atenda, né? Desde que fique fácil para o executor do projeto entender o desenho. Quando você faz o desenho maior, você está diminuindo a escala, porque cada unidade de comprimento na prancheta representa um comprimento real menor. Por exemplo, cada centímetro na prancheta vai representar uma quantidade menor de metros no projeto real. Por outro lado, quando você diminui o desenho na prancheta, você está aumentando a escala, porque cada unidade de comprimento na prancheta, por exemplo, 1 centímetro na prancheta vai representar muito mais metros no projeto real, físico. Na luneta é do mesmo jeito. Quando você escolhe visualizar um alvo com uma percepção visual grande, ou seja, quando você resolve utilizar uma maior magnitude, você está usando uma escala pequena. Isso significa que o objeto que você está visualizando vai ocupar uma quantidade maior de dots. Nesse caso, cada dot vai representar poucos mios ou moas, conforme seja o caso, né, do retículo. Lembrando aí que existem retículos projetados para leitura em mios e retículos projetados para leitura em minutos de ângulo, em moas. Por outro lado, quando você resolve visualizar o alvo com uma percepção visual menor, ou seja, quando você diminui a magnitude, você vai estar aumentando a escala, porque cada dot, ou seja, cada pontinho no retículo, vai representar um número maior de mios ou moas, conforme seja o tipo do retículo. E aí, pessoal, a gente precisa lembrar aqui que mios e moas são unidades de ângulo. Por isso que eu digo que a variação da magnitude está diretamente relacionada a uma variação de escala, que está diretamente relacionada a uma variação angular da representatividade dos dots. Então, por exemplo, quando você sai de uma magnitude de 20x para 10x, você está dobrando a escala. Isso significa que se na magnitude 20x a altura de um determinado objeto-alvo era percebido com 4 dots, agora na magnitude 10x, a altura do mesmo objeto-alvo é percebido com 2 dots, ou seja, a metade, porque cada dot agora representa uma quantidade de mios ou moas maior, o dobro. Claro, pessoal, que quando a gente fala nessa variação de escala com a variação da magnitude, a gente está falando de lunetas SFP,
lunetas de segundo plano focal. Relembrando aqui, as lunetas de primeiro plano focal, as lunetas FFP, elas não têm variação de escala porque o retículo também sofre a ação do zoom. Ou seja, quando você aumenta o tamanho do desenho, você também aumenta o tamanho da régua. Ou seja, quando você aumenta o tamanho do objeto-alvo, o retículo também aumenta na mesma proporção. Dessa forma, nas lunetas FFP, a escala é constante, não há variação de escala com a ação do zoom. É por isso que muitos atiradores preferem lunetas FFP, porque como a escala não muda, então não se tem o trabalho de recalcular a quantidade de mils ou moas que cada dot representa. Mas isso também é uma questão de falta de estudo, falta de aprofundamento no estudo, porque é um cálculo simples, proporcional e que também foi apresentado aqui no canal em vídeos anteriores. Na verdade, uma das grandes vantagens da luneta SFP sobre as FFPs é que o retículo ele permanece fino. Você sabendo fazer as compensações de proporcionalidade entre zoom e dot, visualmente acaba sendo muito mais interessante utilizar uma luneta que o retículo não sofre a ação do zoom e, portanto, ele não fica mais grosso quando você aumenta a magnitude. No caso da nossa luneta aqui do vídeo, é uma luneta Vector SFP. Então, com a variação da magnitude, há a variação da escala, tá? Então, é isso aí, pessoal. Uma luneta SFP que se identifica como sendo de qualidade, precisa atender exatamente a essa lógica. E aí, como eu falei em momento anterior do vídeo, antes de adquirir a luneta, eu já havia entrado em contato com o fabricante para saber qual era a magnitude de calibração dela. E o fabricante me informou que seria 9x. E de fato, quando eu coloquei o alvo teste a 10 metros de distância, os dots do retículo se encaixaram perfeitamente com os dots da figura. Lembrando que essa figura, esse desenho, é um alvo que tem marcações em mils e marcações em moa, e quando colocado a 10 metros, o espaçamento entre cada bolinha azul e a sua subsequente é de 1 centímetro. E aí 1 centímetro a 10 metros representa exatamente 1 miliradiano, 1 mil. Então, visualizando o retículo emparelhado com a figura, a gente pode dizer que esse retículo é um retículo com marcações referenciadas em mils. Então, a gente tem aqui os dots cheios coincidindo com as bolinhas azuis. E aí o teste consiste em diminuir a magnitude para 4,5x, que é a metade de 9x, e observar se a variação de escala foi realmente proporcional. Então, em seguida, a gente colocou a magnitude em 4,5 e fez a observação comparativa entre dots do retículo e dots do alvo, que é representado aqui nessa figura. Vejam que os dots do alvo acabaram coincidindo com halves e dots cheios, mostrando que quando você varia a magnitude pela metade, há uma correspondência direta e fidedigna com a variação de escala, ou seja, a escala dobrou, conforme a gente falou anteriormente na explicação. Para quem adquirir essa luneta, só para não ficar assustado na hora que for fazer esses testes, eu quero deixar aqui uma observação. Os testes eles foram feitos à distância de 5 metros, por conta da minha limitação de espaço aqui em casa. De forma que a única diferença que vocês vão observar, se fizerem o teste a 10 metros, é que a marcação de half mil dot é que é a marcação de referência de calibração, e não a marcação cheia, certo? Então, se vocês colocarem essa mesma folha teste a 10 metros de distância, que eu coloquei aqui a 5, então, em vez de vocês observarem os dots cheios coincidindo com os pontos azuis, o que vocês vão observar é os half dots participarem também. Ou seja, o primeiro dot azul da folha vai estar equiparado com o primeiro half dot. O segundo dot cheio azul da folha vai estar equiparado com o primeiro dot cheio e assim por diante, tá certo? Então aqui a gente tem uma figura dupla aqui comparativa das duas situações. Vejam que na primeira situação que eu fiz, os halves ficaram aqui pela metade e os dots azuis da folha ficaram comparados com os dots cheios do retículo. Quando eu dobrei a escala, ou seja, quando eu reduzi a magnitude pela metade, os dots azuis da folha, que aqui eles aparecem em preto, né, pessoal, por conta da má qualidade da câmera, mas eles ficaram equiparados também com os half dots, alternadamente, como eu falei agora há pouco.
O terceiro teste, pessoal, é o teste que tratava de observar a centralidade do retículo com a variação da magnitude. Por quê? Em lunetas de má qualidade, quando você altera o zoom, o centro do retículo pode mudar de posição. Em lunetas de má qualidade, isso acontece. Então, para esse teste, o centro do retículo foi colocado emparelhado com o centro do retículo da folha e eu procedi à alteração da magnitude. E aí eu vou mostrar um videozinho aí para vocês com esse procedimento. Estão observando aqui a magnitude, vendo se o centro muda de lugar. Permanece o mesmo. Isso significa que você pode atirar com outras magnitudes, com confiança, fazendo as devidas compensações inerentes à luneta SFP. E aí, pessoal, por fim, o último teste visou observar a qualidade do sistema de ajuste de paralaxe. Nesse teste, eu fixei a luneta numa adaptação a um suporte que eu desenvolvi com um amigo do trabalho, uma adaptação para fixação do mount da luneta nesses tripés baratos de câmera. E aí o teste inicialmente consistiu em observar a qualidade do sistema de ajuste de paralaxe para grandes distâncias. Eu fiz um pequeno vídeo para isso, vou mostrar para vocês. Nele eu comparo o ajuste de paralaxe feito para um prédio que está localizado numa distância longa. Em seguida, eu comparo com um ajuste de paralaxe feito em outra luneta, uma luneta já de qualidade baixa. Aí vocês vão ver a diferença. Será até essa lunetinha aqui, ela é pequenininha. Dá um palmo aí. Eu estou direcionando ela aqui para um prédio que está lá, aquele prédio lá marrom, que está bem aqui assim, ó. Esse prédio, eu estava vendo aqui com o rangefinder, ele está a 573 jardas. O ajuste de paralaxe dessa luneta, ele vai começar aqui em 3 jardas e vai até 100. O próximo ajuste depois dos 100 jardas é infinito, tá? Então eu coloquei aqui intencionalmente em 25 jardas para a gente observar a presença de um erro de paralaxe, tá? Então vou filmar para vocês o erro de paralaxe. Então o centro do retículo está naquela janela. Vou movimentar aqui, ó, e observar como a janela se mexe em relação ao retículo, tá? Então tá aí a presença do erro de paralaxe. Agora eu vou fazer o ajuste no infinito. Então fiz o ajuste no infinito. A partir de 100 jardas para ela, ele considera a imagem como se ela tivesse localizada a uma distância extremamente grande. Então ela forma a imagem dentro do tubo da luneta na mesma posição, que é exatamente coincidente com o plano do retículo. Então tá aí, ó, o erro de paralaxe sumiu. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que se vocês fizerem isso nas lunetas de má qualidade, mesmo quando você coloca o ajuste no infinito, dá erro de paralaxe. Ó, pessoal, estou aqui com outra luneta, com um paralaxe ajustado no infinito também. E olha aí a presença do erro de paralaxe, ó. Essa é a diferença entre um produto de qualidade e um produto de ruim qualidade. Um outro teste que eu fiz, pessoal, da qualidade de um sistema de ajuste de paralaxe foi para uma distância intermediária. Uma distância menor que 100 jardas e maior que o ajuste mínimo que o fabricante dá, que é 3 jardas, né? Lá na videoaula parte 10, o vídeo parte 10 da série sobre o uso de lunetas, que foi um vídeo dedicado a falar sobre ajuste de paralaxe, vocês viram que eu trabalhei com uma luneta Diana, que é uma luneta de baixíssima qualidade, e para cada magnitude, basicamente eu tinha que fazer uma etiquetação. Vamos ver o que acontece nessa luneta Vector.
Então vamos lá, pessoal. Eu consegui aqui ajustar a leitura do celular no rangefinder. Então eu estou focando mais ou menos ali com a luneta, que é o rangefinder, né? Para medir aqui a distância deu 36,5 jardas. É o ajuste aqui em jardas, tá vendo o Y ali? Então, o primeiro teste é o ajuste aqui, ó, que ele bate, ó, o ajuste aqui da luneta, o ajuste de fábrica, ele é bem assertivo, aparentemente. O 36 está ali entre o 25 e o 50. Como é que faz o ajuste de paralaxe? Você coloca a magnitude no máximo, né? E ela está aqui. A luneta ela está na máxima magnitude. Esse é o procedimento correto nas lunetas boas, de se fazer ajuste de paralaxe. Você coloca o zoom na maior magnitude, faz o ajuste, né? Confirma se não há erro de leitura de paralaxe. Além da marcação bater legal, quando eu diminuir a magnitude, vou diminuir aqui para o outro extremo. Coloquei em 3x, ó. E agora eu vou observar novamente se há erro de paralaxe. Sem erro de paralaxe. Isso significa que você não precisa fazer uma etiqueta para cada magnitude, tá? Então, quando você for fazer a etiquetação, você pode usar a marcação de fábrica, que ela atende, desde que você não tenha um problema de vista, ou se tiver, use o óculos. Porque o óculos ele é o que corrige o nosso problema de vista, né? Nos torna sãos, torna a nossa visão semelhante à de alguém que tem uma saúde ocular plena, né? A luneta ela não foi feita para alguém que tem um problema de vista. Se alguém tem o problema, deve usar óculos quando estiver utilizando a luneta. E aí, se porventura você quiser colocar a sua própria etiquetação, para não usar jardas, usar metros, por exemplo, então você coloca a etiqueta aqui, né? Sabendo, né, pessoal, que o ajuste de paralaxe é algo que é influenciado pela iluminação, pela temperatura, tá? Então, independente de você usar a marcação de fábrica ou a marcação própria, a gente precisa lembrar que esses fatores influenciam o ajuste de paralaxe, tá? Pode ser luneta ruim ou top de linha. São fatores que, infelizmente, a gente vai ter que saber lidar com eles. Então, tem gente que faz, por exemplo, marcação, 2, 3 marcações de paralaxe para temperaturas diferentes. Então, quando você faz a sua marcação a 30 graus, a 25 graus, por exemplo, não significa que ela vai valer certinho para outro ambiente, outro horário do dia que esteja com a temperatura diferente, tá certo? Então, é mais um teste provando que essa lunetinha aqui, apesar de bem tímida, tubo de 25, objetiva de 32, a Vector, ela de fato, ela faz produtos de qualidade muito legal. Então, pessoal, é isso aí. Aloysio aqui com vocês, com mais uma dica bem legal aí para a série sobre o uso de lunetas. Desejo sinceramente que o vídeo seja de bom proveito, que vocês possam fazer boas escolhas nas compras de lunetas, que vocês possam saber efetuar os testes na chegada desses equipamentos, para averiguar se eles estão com algum problema e até mesmo para entender a qualidade do produto que vocês adquiriram. Lembrando que em qualquer área da vida, se você quer fazer boas escolhas, é preciso estudar. Porque quando a gente estuda, quando a gente tem conhecimento, quando a gente absorve esse conhecimento, ninguém passa a perna na gente. Um abraço para todos, bons tiros e fiquem com Deus.